Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Enem 360. O meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e estou aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir, inscrevam-se no canal, ativem o sino para que vocês recebam todas as notificações e dessa forma não percam nenhum conteúdo. E é importante salientar que todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui é 100% gratuito. Portanto, assista quantas vezes quiser, volte, compartilhe com os amigos, comente. Nós estamos aqui para ajudar você a conseguir o sonho tão importante que é ingressar na universidade. Vamos lá? Hoje gostaria de falar sobre... Na verdade, eu gostaria de abordar uma questão que tem bastante interpretação de texto e que também cita um pouco ali de recursos argumentativos. É importante salientar que recursos argumentativos são todos aqueles recursos que nós empregamos no texto para que ele atinja o seu fim. Certo, pessoal? Esse tópico foi citado 13 vezes nas últimas 5 edições do Enem, de 2015 até o ano passado, o que configura um total de aproximadamente 6%. Vamos à questão. Essa questão é a questão 134 do caderno azul do ano de 2016. A obra de Túlio Piva poderia ser objeto de estudo nos bancos escolares, ao lado de Noel, Ataúfo e Lupicínio. Se o criador optou por permanecer em sua querência, Santiago e depois Porto Alegre, a obra alçou voos mais altos, com passagens na Rússia, Estados Unidos e Venezuela. Tem que ter mulata, seu samba maior, é coisa de craque. Um retrato feito de ritmo e poesia, uma ode ao gênero que amou desde sempre. E o paradoxo, misto de gaúcho italiano, nascido na fronteira com a Argentina, falando de samba, morro e mulata, com categoria. E que categoria! Uma batida de violão que fez história, o tango transmudado em samba. Esse artigo consta de dentro de uma obra, de um livro, né, que é Túlio Piva, Pra Ser Samba Brasileiro, escrito por Ramires e Piva. O texto é um trecho da crítica musical sobre a obra de Túlio Piva. Então veja só, já tem aqui um detalhe muito importante. Esse texto ele é um trecho de uma crítica musical. Então aqui eu já tenho algo que vem da argumentação por si. Né? Eu tenho aqui algo que é um artigo, um trecho de crítica, que está de alguma forma ali fazendo uma leitura profissional, acadêmica, né, ou mais próximo disso, da obra do artista. E nesse texto, né, para enfatizar a qualidade do artista, usou-se como recurso argumentativo o ou a. Vamos analisar aqui as opções e depois voltar ao texto para comparar uma com a outra. A. Contraste entre o local de nascimento e a escolha pelo gênero samba. B. Exemplo de temáticas gaúchas abordadas nas letras de samba. C. Alusão a gêneros musicais brasileiros e argentinos. D. Comparação entre sambistas de diferentes regiões. E. Aproximação entre a cultura brasileira e a cultura argentina. Vou começar de baixo para cima, porque já fica mais fácil. Aproximação entre a cultura brasileira e a argentina. O único trecho em que aproxima essas duas coisas é no final, quando ele diz o tango transmudado em samba. É o único momento em que tem essa comparação. Então fica muito pouco dizer que isso é suficiente para enfatizar a qualidade do artista. Na verdade, está muito mais falando da obra dele do que dele próprio, do seu talento de compor. Então eu posso eliminar essa alternativa. Na letra D eu tenho comparação entre sambistas de diferentes regiões. Bom, isso até acontece, né? Tanto que tem aqui Noel Rosa, Ataúfo Alves e Lupicínio Rodrigues. São artistas de outras regiões, mas na verdade isso nem é o crivo necessário. O que o texto diz é que Noel, Ataúfo e Lupicínio, pelo menos infere-se, são artistas de grande calibre, são artistas de uma obra maravilhosa. Então ele quer colocar aqui ao lado dos maiores. Então não necessariamente tem a ver com região. Então também posso tirar essa resposta do páreo. C. Alusão a gêneros musicais brasileiros e argentinos. Bom, se o artista ele é majoritariamente sambista, ele é sambista de formação, essa alusão entre gêneros musicais brasileiros e argentinos não faz muita diferença, porque aqui eu quero valorizar a sua obra samba. Então eu também posso retirar, subtrair essa alternativa. Na letra B eu tenho exemplo de temáticas gaúchas abordadas nas letras de samba.
Na verdade, pessoal, isso não é sequer citado. O que diz aqui é que tem samba, morro e mulata, que são assuntos que dizem respeito mais ao Brasil como um todo do que da temática puramente gaúcha. Então, por eliminação, só pode ser a nossa letra A. E aqui eu quero fazer uma menção, porque existe uma palavrinha aqui chamada contraste. Essa palavra eu queria dar um foco muito especial a ela. Vamos lá. Contraste entre o local de nascimento e a escolha pelo gênero samba. Esse contraste ele foi feito a partir de 2 recursos. O primeiro deles está nesse primeiro trecho que eu marquei aí. Olha o que os autores fazem, né? Se o criador optou por permanecer em sua querência Santiago e depois Porto Alegre, a obra alçou voos mais altos. Olha como é que o próprio autor ele faz uma comparação distintiva. Se por um lado o criador optou por permanecer em sua querência Santiago e depois Porto Alegre, por outro, né, fica implícito, né, por outro a obra alçou voos mais altos. Então, se por um lado A, por outro B. Eu já estou aqui comparando de forma distintiva, eu estou contrastando. Não é? Isso é um detalhe muito importante. O segundo detalhe está nesse segundo trecho que eu separei aí, porque ele diz, e o paradoxo, misto de gaúcho italiano, nascido na fronteira com a Argentina falando de samba, morro e mulata, com categoria. Então aqui ele coloca paradoxo. Nós já sabemos de que se trata o paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que diz respeito ao choque entre duas informações, entre dois termos, ou dois símbolos, né, que na verdade são o contrário um do outro. Né? Seria uma espécie de antítese levada ao extremo. Então essas duas imagens aqui ficam para a gente muito nítidas, né? O contraste no primeiro trecho entre si por um lado e por outro lado, e no outro por essa palavra paradoxo. Então a letra A faz todo sentido. Contraste entre o local de nascimento e a escolha pelo gênero samba. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de interagir conosco nas nossas redes sociais e aqui mesmo nos comentários. Coloque aqui o seu comentário, faça o seu acréscimo, tire a sua dúvida conosco. Estamos aqui para ajudar vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.